porque não existe um Deus como tu és Deus. Recebe a nossa adoração, porque a tua palavra diz que o Senhor está sentado no alto e sublime. Glórias a ti, Senhor. Deus de maravilhas, Deus de misericórdia, Deus todo-poderoso. Deu glória a Deus você que veio para adorar o Senhor nessa noite. Deu glória a Deus, um aleluia, você que veio para exaltar aquele que é digno de toda adoração. Aleluia, Senhor. Vem neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia, flui teu rio de águas vivas. Aleluia, Senhor. Santo, 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 Senhor. Diga, igreja, que Ele é santo, 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 santo. Glórias a ti, Jesus. Existe um rio, Senhor.
Aleluia, irmãos, graça e paz, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, né? Com muita alegria, amém? Faça deste louvor, desta adoração, como fosse o último culto da sua vida na terra. Irmãos, no momento da oração aqui, que nós nos reunimos aqui, eu senti um perfume diferente. Perfume suave, muito forte. Eu creio que é o perfume do Espírito Santo, amém? Que está no nosso meio, Ele está neste momento. Então, louve ao Senhor, abra a tua boca, declare. Nós vamos chamar a atenção do Senhor, amém? Ele gosta de ser adorado, Ele gosta de ser exaltado, amém? A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, continue adorando o Salvador. Aleluia, Senhor. Acende, Senhor, as nossas lamparinas, que já estão muitas vezes apagadas, e nós estamos tentando caminhar com as lamparinas apagadas. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, enquanto nós cantamos esse louvor, nós queremos, Senhor, que Tu possas acender as nossas lamparinas novamente. Nós queremos fomegar, nós queremos ser labaredas, nós queremos
amada igreja. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma. Que nós vamos sair da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito, mas muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Coloque a mão no seu coração e comece a pedir ao Senhor para Ele se manifestar, para Ele entregar revelações que a gente possa entender e compreender as suas verdades e a sua palavra venha nos edificar. Por isso, não deixe que nada atrapalhe aquilo que você vai ouvir da parte do Senhor, porque Ele quer entregar algo para mim e para você. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nada pode atrapalhar esse momento em que a palavra será ministrada. Por isso já comece a falar com o Senhor e pedir para Ele se revelar a você. Amém? Nós vamos trazer nossas crianças aqui na frente. Vamos orar por elas. E pedir para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo possa se manifestar na vida dessas crianças. Pai querido, Pai amado, pode impor as mãos. Nós declaramos, Pai, sobre a vida das nossas crianças as bênçãos do céu, as bênçãos da terra, tudo aquilo que o Senhor tem como promessa que venha se cumprir na vida delas, que elas recebam a orientação que vem do Teu Espírito para que elas possam conduzir as suas vidas na caminhada que o Senhor preparou para cada uma. Não deixe, Pai, que nenhum mal, nenhuma força maligna, nenhuma amizade possa corromper os bons costumes que só o Senhor tem para a vida de cada uma dessas crianças. Enche elas com o Teu Espírito e que o selo da nova aliança esteja com elas e por onde elas andarem. Dê sabedoria aos seus pais para educá-las no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos com uma série de ministrações, destronando a mentira com a verdade. Abra sua Bíblia em Hebreus, pode sentar. Hebreus 8, do 6 em diante. Hebreus 8, do 6 em diante. Vamos ouvir o que a palavra de Deus fala sobre a mentira e sobre a verdade. Os 2 domingos passados, um foi quem é a mentira e quem é a verdade. E quem veio destronar a mentira foi Jesus. E aonde está Jesus? Na sua palavra. Hebreus 8, do 6 em diante, diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato repreendeu-os e diz: eis aí vem dias, diz o Senhor,
E firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daquele dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nós estamos em uma série de ministrações destronando a mentira com a verdade. Nós já aprendemos quem é o pai da mentira, nós já aprendemos quem é o Senhor da verdade, e nós também já aprendemos como destronar essa mentira através da verdade. Jesus é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Houve uma primeira aliança, que foi aquela que foi dada para os nossos heróis na fé, nosso pai na fé, mas essa aliança não tinha a consistência necessária para destruir a mentira. A mentira continuava prevalecendo sobre a terra por causa da nossa atitude em fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus veio como reforço para nos ajudar a vivermos de acordo com a verdade. E como Jesus faz isso? Ele faz através do seu Espírito que habita em nós. Jesus foi e ele disse: não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito da verdade que vai ensinar toda a verdade. E quando ele aqui no versículo 11 ele diz: não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Por que ele está dizendo isso? Porque dentro de nós, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo dele vem para nós. Ele habitando em nós, ele vai nos ensinar toda a verdade. Uma coisa que o Espírito não pode fazer é nos colocar diante da palavra de Deus. Eu é que tenho que buscar a palavra, eu é que tenho que meditar na palavra, e só assim eu conhecerei a verdade, e a verdade vai destronar a mentira que tenta prevalecer na minha vida. Por isso que o nosso adversário não quer que os cristãos leiam a palavra, porque aquele que conhece a palavra, ele vive na palavra, e a mentira não tem poder sobre a vida dele. Aí você vai dizer: mas ninguém vai adoecer mais, ninguém vai ficar... Vai, mas a gente vai passar lutando, a gente vai passar prevalecendo, porque o que aconteceu com nossos irmãos no passado pode acontecer conosco. Como foi que Paulo morreu? Como foi que Pedro morreu? Como foi que Estevão morreu? Como foi que Tiago morreu? E eles foram aqueles que primeiro falaram sobre a verdade. Então, se eles padeceram, se eles sofreram, eu vi hoje a minha sobrinha compartilhou um Réus da Vida. Quem já ouviu falar do Felca, né? Felca? Ele está fazendo uma revolução, então ele estava falando uma coisa interessante. Só que como ele não conhece a palavra, ele dizia que era autocontrole. Ele estava dizendo acerca de tudo que o homem quer fazer, ele faz. Mas a consequência disso, o homem come o que ele quer, vai morrer obeso, cheio de doença,
tem a liberdade sexual de transar com quem ele quer, vai morrer com doença. Então o autocontrole, o domínio próprio, que é o que a fala, de acordo com a palavra, nos diz, é que vai dar o que? Uma temperança para nós vivermos o equilíbrio, destronando a mentira. Porque o que a mentira diz? Você é jovem, você pode todas as coisas, você pode curtir sua vida, você tem que viver sua vida, você tem que ter liberdade para fazer o que você quer. Você vive em uma prisão. Por quê? Porque lhe ensino que viver a vida é fazer tudo o que você quer, mas um dia a conta chega. E ele estava falando sobre isso. E hoje, muitas vezes nós escutamos isso, os jovens escutam isso principalmente. Sai dessa, isso é caretice. Tu está na igreja, tu não faz mais nada, tu não vive, tu não é feliz. Mas a nossa verdadeira felicidade não é os prazeres, é a palavra de Deus. Se é para sofrer, vamos sofrer por causa da palavra de Deus. Porque muitos estão pregando o evangelho da facilidade ou do conforto. E o evangelho não é só conforto. Ele tem promessas, ele tem bênçãos maravilhosas, tem. Mas isso não pode ser a nossa fé. Isso não pode ser a nossa confiança. A nossa fé, a nossa confiança tem que ser na verdade. E a verdade, ela é completa. Paulo, quando ele disse uma frase que todo mundo gosta de dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. A gente só põe para um lado. Eu posso ter um emprego bom, eu posso ganhar melhor, eu posso prosperar, eu posso conquistar minha casa própria. Ele só põe para esse lado. Mas o contexto que Paulo se refere, ele aprendeu a passar fome e a ter fartura, a viver as coisas boas e as coisas ruins. E aí que ele vem com a fala: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando a pessoa não conhece a palavra, ela só vai usar as coisas boas. E quando as coisas ruins vierem acontecer, mas eu declarei tanto a palavra de Deus e não aconteceu como ela diz. É porque nós só queremos o evangelho da facilidade. Não queremos examinar as escrituras pelo complemento que ela é para a nossa vida. E quando ele fala aqui que ele colocou sobre nós a sua lei, quer dizer, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente pode até errar, mas a gente sabe que a gente está errando. Quem é que vai dar o equilíbrio para nós vivermos no controle pelo Espírito Santo? A presença. Irmãos, eu aprendi uma coisa essa semana que eu fiquei assim impactada. Quem já ouviu falar de uma cantora angolana que se chama Nair Nani? Quem já ouviu falar? Que ela canta um louvor que diz assim, esse louvor. E eu estava ouvindo essa moça cantar 33 minutos, só uma fala. E tu não tinha vontade de trocar de canal, ou então de sair do ambiente a qual ela estava cantando essa fala. Que ela dizia: tu é real, tu é real, tu é real. A gente ouve muito as pessoas dizerem que quando a gente for para a glória, a gente vai passar mais tempo dizendo santo, 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 santo. Eu dizia: Senhor, será que a gente não vai enjoar de ficar o tempo todo dizendo santo, 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 santo? A gente não vai enjoar, sabe por quê? Porque a presença, existe uma diferença. Existe o Espírito e a presença. Você sabia que existe isso? O Espírito e a presença. O Espírito é aquilo que você recebe quando você aceita Jesus. Agora, a presença é o poder dele impactando o povo. Por que a presença de Deus hoje não se manifesta de tal forma como era antes? Porque ninguém quer renunciar ainda. E a presença só vem com renúncia, irmão. Não existe presença de Deus sem renúncia. Não existe. Você que pede para você ter o dom da cura, da libertação, não é pedir, irmãos, é renunciar. A presença só vem quando aquele povo renuncia às suas vontades. Aí a presença
agir se nós não renunciarmos o nosso eu. Renunciarmos às nossas vontades. Hoje eu estou cansado, eu não vou ao culto. Irmão, você sabe qual é a diferença de culto para devocional? Devocional você faz na sua casa, mas cultuar a Deus só quando você está reunido com a igreja. Não existe culto sozinho em casa. Culto é quando nós cultuamos juntos o mesmo Deus e Senhor das nossas vidas. Mas ninguém renuncia. Hoje eu estou cansado, eu não vou ao culto. Hoje eu estou com problema, eu não vou ao culto, irmão. Aí é que você tem que vir. Eu estou doente, eu vou ao culto. Eu estou cansado, eu vou ao culto. Eu estou com problema, eu vou ao culto. Porque eu adorando a Deus, a presença dele se manifestando, esse mal não prevalece. Mas o que o nosso adversário faz? Não, fica na tua casa. Cultua em casa. Vem em casa, adora em casa. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que fazer da minha vida uma vida que agrade a Deus. E eu tenho que ver de acordo com a palavra, irmãos. De acordo com a palavra. Só existe uma forma que Deus ouve e vê a diferença de um para outro. Eu estou enfermo. Eu não vou ao culto porque eu não tenho condição de ir ao culto. Mas ele faz uma pergunta para você. Se você tivesse que trabalhar, essa doença ia impedir você de trabalhar? Se você tivesse que sair, essa doença ia impedir de você sair? Se você disser não, então você pode ir ao culto adorar a Deus. Agora, se essa doença não deixa você nem sair de casa, nem para trabalhar, essa doença, Deus concorda com você, porque você não tem força para fazer nada. Mas quando você tem força para trabalhar, e quando é para vir ao culto, você não vem porque está doente, isso não é o que Deus quer. Ele quer que você vá, porque naquele momento Ele vai tirar essa doença do seu corpo. Aí você renunciou o quê? O seu eu, e foi buscar aquele que pode transformar qualquer situação. Nós precisamos entender o que é renunciar. É outra coisa, irmãos. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus quais são os valores importantes na nossa vida. Qual é a minha responsabilidade como servo do Senhor, independente de quem esteja vivendo ou não. Eu tenho que viver a verdade em qualquer situação, para que quando eu falar, irmãos, outra coisa que eu também aprendi, que com a presença de Deus, demônio nenhum toca em você. Demônio nenhum pode entrar na sua casa, porque a própria presença repele o mal de tal forma que ele não consegue chegar nem um metro perto de você. Mas o que é que o nosso adversário faz? Não deixa a gente renunciar. A gente passa mais tempo na rede social do que orando, do que lendo a palavra, do que se edificando, ouvindo coisas que vai nos trazer mais da presença de Deus. Nós temos televisão que pode ir para o YouTube, mas o que é que a gente assiste? Outras programações, novela, mas não assistimos algo que nos vai edificar, para a gente aprender o que é verdade, o que é mentira. Leva a palavra de Deus lá em João capítulo 16. E eu vendo aquela moça cantar aqueles 33 minutos, só cantando Ele é real, Ele é real, Ele é real. E a presença de Deus é quebrantando os corações daquelas pessoas se jogando no chão, chorando. Porque, irmão, independente do que elas estejam vivendo, elas estão adorando a Deus. Ali é fome, ali é miséria, mas elas estão adorando a Deus. Está chovendo, está enchendo, eles estão adorando a Deus. E é por isso que o poder de Deus está se manifestando lá, irmãos. Porque quanto mais as coisas são boas para nós, mais nós esquecemos de Deus. Quando tudo vai bem, mais esquecemos de Deus. Por isso que nós precisamos nos atentar e não deixar com que a presença vá embora, porque nós precisamos impactar
nossa geração com a presença de Deus. Quem espera por um avivamento? Só que ele não vai vir. Ele já veio. Ele já veio. Lá com os nossos irmãos em Pentecostes. Então o Espírito Santo já está em mim e em você. Ele precisa reacender a chama que as nossas vontades e desejos apagaram. Porque quando as vontades deles, os desejos deles forem prioridade na nossa vida, essa chama vai acender e a presença será liberada no meio da igreja. E é por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque só aprendendo a palavra de Deus nós vamos ter a capacidade de destronar a mentira com a verdade. João 16:13 diz assim a palavra do Senhor: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para o quê? Para acontecer. Nós queremos revelação, está aqui, irmãos. Ele vai ensinar para mim e para você o que vai acontecer. Não o que está acontecendo, mas o que vai acontecer. Mas se tiver um profeta ali, eu estou indo atrás do profeta e esqueço da maior profecia, que é a palavra de Deus. E ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que eu ouvi anunciar a vocês e as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito vai receber do Pai e ele vai passar para a igreja. A igreja respondendo de acordo com aquilo que o Espírito ensina, o que é que vai acontecer? A presença do Pai se manifestará. E a presença se manifestando, irmão, não existe mais problema que seja insolúvel para nós. Porque nós estaremos cheios da presença de Deus. Então precisamos, irmão, renunciar as nossas vontades e os nossos desejos para atrair a presença de Deus. A gente não diz assim, poxa, antigamente era tanto milagre, era paralítico andando, era cego enxergando. Por que hoje não se vê mais isso? Porque ninguém renuncia. Nós só queremos as coisas boas, mas não queremos renunciar. E não é o que você quer, é o que Deus quer. Porque quando Ele diz para você, não é o homem que vai dizer o que você tem que fazer. Porque nós já ouvimos agora há pouco que existe uma lei dentro de você que diz o que você tem que fazer. É outra coisa que nós erramos. O pastor fala, o padre fala, o bispo fala e a gente atende. Mas a palavra de Deus fala, ninguém atende. Nós precisamos meditar na palavra e fazer o que a palavra de Deus diz. Você acha que eu queria estar com meu esposo? Você acha que eu queria estar passando o que eu estou passando com ele depois de tudo que ele me fez? Mas uma coisa me fez renunciar o meu eu para fazer o eu de Deus prevalecer. Ele disse: assim como eu te amo, eu amo ele. Assim como eu quero te salvar, eu quero salvar ele. Então, se tu me ama, essa alma vale mais do que o mundo todo. Agora, eu poderia encontrar na palavra, é outra coisa, é por isso que Deus tem que falar com você. Eu encontrei na palavra, mas a palavra de Deus diz que eu posso me separar no caso de prostituição. Ele fez isso. Biblicamente falando, eu poderia me separar. Mas só que Deus falou comigo: não te separa. Cuida dele. Porque essa alma é preciosa para mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer: não, eu não aguento mais, eu não quero mais. Não posso, irmãos. Para que eu tenha aquilo que Deus quer me entregar,
eu. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus, porque só assim vai acontecer o que Ele disse que vai acontecer na minha vida. Porque como é que eu quero que Deus faça a obra dele na minha vida se eu não obedeço? Se eu não obedeço, irmãos, não tem como a presença de Deus se manifestar. Entenda, o cenário que hoje nós vivemos é porque nós não obedecemos a palavra de Deus. E por isso a presença dele não se manifesta como antes era feito. Porque as pessoas largavam tudo, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Quem já ouviu falar sobre o testemunho daquela pessoa que escreveu o livro Café da Manhã com Deus, né? Café com Deus Pai. Quem já ouviu o testemunho dele? Hoje eu estava vendo um podcast e ele estava dando essa entrevista. Você sabia que o pai dele morreu sem dar um abraço nesse filho? Você sabia que ele queria arrancar os olhos dele? Porque os olhos dele é claro, parecido com a mãe, e o pai odiava os olhos dele. Ele queria arrancar o cabelo dele, porque o cabelo dele era claro e o pai dele tinha cabelo escuro. Ele disse que o único dia que ele se aproximou do pai dele foi quando o pai dele estava no caixão. E no dia que ele recebeu o filho dele no braço, ele disse assim: pai, eu não posso dar aquilo que eu não tive. Me ensina a ser pai. Porque o pai dele também foi muito maltratado pelo avô. Então é um ciclo, irmão. E ele pegou a dor dele, o que ele fez? Começou a produzir para o reino. Ele tem obra, sabe aonde? Em Moçambique, irmãos. Ele tem obra lá em Santa Catarina. Ele cuida de mulheres, ele cuida de crianças, ele cuida de adolescentes. Ele poderia pegar tudo que ele tem e curtir a vida, mas ele está o quê? Fazendo a presença de Deus chegar em outros corações, como um dia chegou na vida dele. Ele disse que ele tinha 13 anos quando ele foi convidado para ir à igreja. E quando ele chegou lá, que ele ouviu falar do Deus Pai, ele se curvou diante dele e disse: agora eu tenho um pai. E ele começou a buscar a Deus, mas o pai dele nunca deu um abraço. Ele disse: meu pai nunca comprou uma bola para mim, meu pai nunca me deu um presente. Irmãos, como ele, tem muitos aí fora. Meu esposo é um desses. O pai dele morreu, ele tinha 9 anos de idade. E ele, com tanta dor no seu coração, foi para Londrina, no Paraná, para começar a trabalhar. Aprendeu a trabalhar, não aprendeu a amar, não aprendeu a ser pai, não aprendeu a ser marido, porque ele não teve uma referência. Então, quantos perto de nós tem assim uma história ruim, que eu e você, cheio da presença, podemos alcançar? Então, renuncie mais, obedeça mais a Deus, para que você seja um canal para levar a presença de Deus por onde você for. Porque não é mais sobre você, não é mais sobre mim, é sobre o meu irmão. Porque existem 2 mandamentos importantíssimos na palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é a segunda? Então só a presença de Deus nos ensina a amar. Irmãos, você vê o que eu faço para o meu marido e o que ele faz por mim. Só amor de Deus, porque de marido e mulher não ia suportar. Então é essa presença que Deus quer que você carregue. É essa presença que Ele quer que eu carregue, para mudar a história daqueles que nunca tiveram uma linda história. E só através da renúncia, renunciando o nosso eu para viver as verdades, destronando as mentiras. Gálatas 3:15.
Gálatas 3,15. Amém? Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz aos seus descendentes falando de muitos, porém está falando de um só, o seu descendente, que é Cristo. E digo isso: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio há 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões. E até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, foi promulgado por meio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. E a Escritura encerra tudo sobre o pecado, que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa foi concedida aos que crerem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e dela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. E assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Existiu uma lei que foi revogada porque foi instituída uma nova lei. Hoje nós vivemos debaixo dessa nova lei. Mas para que essa lei, que é uma nova aliança, seja firmada em nós, nós temos que renunciar. O que foi que Jesus disse? Aquele que quiser vir o quê? Antes de mim, depois de mim. Negue-se a si mesmo. Ainda diz para levar a cruz. Tome a sua cruz e me siga. Então a presença de Deus, para se manifestar, eu tenho que renunciar. Eu tenho que levar a minha cruz e seguir a Cristo. A Cristo, que é a sua palavra. Sem palavra, irmãos, não tem verdade que possa destronar a mentira. Porque só usando a palavra de Deus, nós podemos destruir a mentira. E não só falando, mas sendo a palavra de Deus. Por onde você passar, você precisa ser a palavra de Deus. Porque a autoridade, irmão, não se toma, a autoridade se conquista. Vamos trazer um quartel para cá, certo? Existem as hierarquias, né? Em todo segmento militar. Mas existem os soldados que têm regras para serem seguidas para que ele se torne um bom soldado. Se ele for negligente com a sua farda, olha para você ver a importância que tem você andar limpo. Se ele for negligente com a sua farda, ele é o quê? Disciplinado. Por quê? Porque a nossa veste, irmão, seja simples como for, ela vai testificar quem eu sirvo. Se você serve a Deus, as suas vestes têm que ser limpas.
sua pontualidade. Ele tem que ser pontual em tudo aquilo que ele vai fazer no quartel. Porque se ele não for pontual, ele vai ser o quê? Disciplinado. Ele tem que ser obediente à sua liderança. Se ele não for obediente, ele vai o quê? Ser disciplinado. Então o quartel, ele fala muito como nós temos que ser como cristão. Nós temos que andar limpo, ser disciplinado no nosso horário, ser disciplinado com as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, porque não é Deus que vai nos disciplinar, irmão. Nós só estamos longe da presença. E assim somos o que? Um alvo para o nosso adversário nos atacar. Porque na presença de Deus ele não pode tocar em você. Mas se você estiver fora do propósito de Deus para a sua vida, ele pode lhe tocar. Então destronar a mentira não é tão fácil, mas é possível quando eu vivo a verdade. E como é que eu sei qual é a verdade? Gálatas 5, aí mesmo, né? Gálatas 5, do 17 ao 26, a gente já vai encerrar. Aqui você vai saber se você vive a verdade ou a mentira. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas sejam guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o que, irmãos? O que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre a terra, irmãos. É o governo de Deus sobre a terra. É o poder de Deus sobre a terra. É o poder de Deus em você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui tem a característica daquele que vive a verdade, aquele que vive a mentira. Aquele que é conduzido pelo Espírito, aquele que é conduzido pela carne. Então nós sabemos como nós estamos, para que nós possamos renunciar, para que a presença de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém? Eu queria que tu colocasse esse louvor, Marcelo, dessa cantora, para a gente ouvir, por favor. Ah, não, de tempo, pastor direito, assim. Feche teus olhos. Procure fazer uma reflexão. Aí, mãe. Será que eu estou renunciando o suficiente para atrair a presença de Deus? Isso. Será que eu estou renunciando ao ponto de atrair a presença de Deus? Será que quando eu entrar em um ambiente, eu posso declarar naquele lugar que aquela história vai ser mudada, que aquele lugar será transformado, e aquelas vidas serão tocadas por Ele?
Essa moça mandou lá. Ela conheceu Jesus com 13 anos. Ela está impactando o mundo com a presença que ela carrega. Ela não cobra um centavo para ministrar em lugar nenhum. Quem patrocina o ministério dela é o próprio Deus. As pessoas fazem oferta por ela, para ela pela internet. Ela vem do Brasil, mas como é Brasil, o homem que vai trazer ela vai cobrar, mas ela não vai cobrar nada para mim. Sabe o que ela disse? Eu sou só um instrumento. Como é que eu posso cobrar algo que não é dele? Chorei muito ouvindo o testemunho dela. Vamos refletir. A gente atrair a presença. Deixa de fazer suas vontades. Faz as vontades do Senhor. Vai querer, vai amar. Essa aqui é a igreja do Senhor. Sabemos, Pai, que temos vivido do nosso jeito e da nossa maneira. Não queremos renunciar. Não queremos obedecer muitas vezes. E como é que queremos carregar tua presença, Senhor? Como é que queremos ter poder para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos? Por isso, nessa hora, Senhor, vai tocando na sua igreja. Vai nos trazendo a consciência de quem somos e como somos diante de Ti. O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? O que será de nós sem a Tua presença? Queremos ser chama fumegante, mas como, Senhor? Como, Senhor? Se nós não obedecemos, se nós não iniciamos, se nós não abrimos mão da nossa vida para viver a Tua vida em nós, coloca isso dentro de nós, Senhor, que a gente se liberte de nós mesmos, Senhor, porque muitas vezes o nosso adversário é o nosso eu, é a nossa vontade, porque eu não aceito, porque eu não concordo, porque eu não quero, porque eu não vou fazer. E como é que queremos, Pai, atrair a Tua presença? Se o Senhor se esvaziou de si mesmo e tirou de nós o nosso pecado, a nossa maldade, e queremos fazer o que queremos sem se importar com o que o Senhor quer. Por isso, toma a Tua igreja de dentro para fora e vai trazendo para nós uma consciência que nós precisamos mudar. Que o nosso jeito de te cultuar não é o verdadeiro, que o nosso jeito de te adorar não é o verdadeiro, que nós precisamos ser verdadeiros diante de Ti. Jesus, nas horas amadas, ninguém pode estar conosco, só o Senhor. Só o Senhor conhece. E se o Senhor só precisa que a gente reconheça que precisamos mudar, que precisamos
verdade, Senhor. Não é como homem, não, 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 não. Ele não é como homem, Não pois Ele quer que o homem seja como Ele, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
ajuda para nós. Por não vivermos como tu queres, por não fazermos o que tu queres. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas rebeldias, desobediências e pedimos a tua ajuda. Obrigado por destronar as mentiras com a tua verdade. Não temos sido o que tu queres que sejamos. Não temos feito o que o Senhor quer que façamos. Por isso, Pai, nós te agradecemos por nos confrontar nessa noite, por não desistir de nós, por nos ensinar a forma e a maneira que devemos viver para atrair a tua presença. Obrigado por teu Espírito já habitar em nós, mas nós queremos atrair a tua presença. Te dá o nosso louvor, te dá a nossa adoração, te dá, Senhor, o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a ti. E tudo aquilo que o Senhor nos condicionar a fazer, que a gente venha fazer de todo o nosso coração, que nunca mais seja peso para nós fazer a tua vontade, que seja um momento de grande alegria ao obedecermos às ordens do Senhor. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Você que tem a sua oferta, você que tem seu dízimo, é outra coisa. Você acha que Deus precisa de dinheiro? Ele não precisa. Mas você precisa da bênção que Ele dá quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Sejamos ofertantes e dizimistas, não fiel, mas sejamos ofertante e dizimista, porque isso atrai a presença de Deus. Porque nós não somos avarentos, nós não somos idólatras, nós não temos mamon como Senhor das nossas vidas. E como é que testificamos disso? Quando nós dizimamos e ofertamos. Essa característica do cristão é vista no mundo físico e também no espiritual. Quando nós dizimamos e ofertamos para o Senhor. Querido Deus e amado Pai, eis aqui seus filhos, a igreja que o Senhor elegeu, para que juntos pudéssemos te adorar com tudo que temos e somos. Colocamos as nossas mãos em petição, mas também em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, com o dízimo e as ofertas que nós colocamos diante do teu altar. Obrigado, Senhor, por suprir as nossas necessidades. Obrigado por fazer das nossas vidas a nossa verdade. E que essa verdade, junto com a tua verdade, possa destruir todo o espírito das trevas, de miséria, dificuldade financeira, amarração financeira, problemas de endividamento, em nome de Jesus. Porque Jesus, nas horas mais amargas da nossa vida, é Ele que está conosco. E por causa dele e para ele, nós dizimamos e ofertamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. Querido Pai amado, diante do teu altar queremos estar o tempo todo tempo. Porque a nossa vida é um altar, a qual adoramos, cultuamos ao Senhor de todo o nosso coração. Te apresentamos o dízimo e as ofertas do povo que o Senhor escolheu nesta casa de oração para prosperar. Porque a prosperidade é um dom que vem de ti. E quando ofertamos e dizimamos,
glorificamos, nós te exaltamos. E mesmo que o sacerdote comanda a juntura, Senhor, a honra, a glória e o louvor pertence somente a ti. Eis aqui, meu Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cuida de nós. Supra as nossas necessidades, como Pai amoroso e misericordioso que você é. E multiplica, Senhor, tudo aquilo que colocamos como semente no reino dos céus, para que o teu nome seja glorificado não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora bora ficar logo aqui, para a gente orar pela nação brasileira. Você que pode, estenda suas mãos para cá, se ajoelhe diante da bandeira do nosso país. Pai querido, Pai amado, como igreja, como povo, nação escolhida pelo Senhor, nós fazemos o que está escrito em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós queremos, Senhor, orar, nos converter, para que o Senhor entre com providências nas causas que para nós é impossível. Nós estamos vendo a nação brasileira, Senhor, sendo saqueada por esses espíritos malignos, Pai, trazendo crime, prostituição, imoralidade, feminicídio, trazendo, meu Pai, agora, que já tem há muito tempo, mas agora está muito evidente nas redes sociais, a pedofilia, os vícios, farra, bebedeira, as drogas. Nós clamamos pela tua intervenção, Senhor. Como igreja, nos calamos por muito tempo, não orando pela nossa terra, não orando pelo nosso povo, mas agora nos levantamos como igreja viva do Senhor nessa terra, para clamar a sua intervenção em nosso favor. Entra com providência nas causas que para nós é impossível, mas para ti não há impossível. Não existe direita nem esquerda, existe um povo que se chama pelo seu nome, que se humilha diante da tua face, para ver a sua nação sarada, curada, liberta, e poder declarar feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama da tua unção lá no nosso Distrito Federal, aonde as nossas leis elas são feitas, aonde elas são executadas. Faz, Senhor, a verdade prevalecer, e tudo aquilo que o Senhor preparou como justiça que venha acontecer, independente do que venha a acontecer, que a tua justiça, que a tua verdade prevaleça. Nós não estamos levantando bandeira política, não. Nós estamos levantando a bandeira do céu sobre a nação brasileira. Nós declaramos que só existe o Senhor, só existe o Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É a Ele que oramos, é a Ti que pedimos, e no nome dEle nós declaramos que a nossa nação é abençoada por Ti, guardada por Ti, e que os anjos do Senhor estão trazendo as promessas conquistadas por Jesus naquela cruz. Por isso, Pai, nós abençoamos a nossa nação e todos os moradores, todos os políticos, todos os trabalhadores, tanto federais, estaduais e municipais. Nós abençoamos, porque a bênção é maior do que qualquer maldição. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Alguém quer dar algum testemunho? Se você quiser, sai do seu lugar. Senão nós vamos encerrar. Estamos num horário bom, 8h30. Toda vez que a gente fala que a gente está num horário bom, extrapola, né? Vocês já prestaram atenção? A gente acaba de falar, quando a gente vê, extrapola. Mas hoje não vai ser assim, né? Não tem ninguém para dar testemunho? Ah, tá. Dia 30, né? Às 18h30, nós estaremos realizando, nesta casa de oração, o seminário de louvor. Era para ser no mês de julho, porque nós temos uma data específica dada pela palavra de Deus, mas por causa de alguns acontecimentos não deu para acontecer. Mas vai acontecer agora em agosto, dia 30. Nós convidamos você para esse momento de louvor e adoração, a qual a igreja reunida adorará ao Pai em espírito e em verdade. Então não falte, traga um convidado, traga alguém
para passar por esse momento na presença do Senhor juntamente com cada um de nós. Amém? Vou se louvando. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa noite em que Teu Espírito nos confrontou, nos exortou, nos corrigiu, mas isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia da parte do Senhor. Da mesma forma como o Senhor esteve conosco durante a semana que passou, sabemos que o Senhor estará conosco nessa semana que se inicia hoje. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos conduzirá na verdade e viveremos a verdade para destornarmos toda e qualquer mentira. Pai, nós clamamos pela vida do irmão Paulo, que está internado na UTI do Hospital Belém. E já sei que ele já está bem melhor, que a sua saturação já está muito boa e que talvez amanhã ele já vá para o quarto. Assim nós cremos, Pai, que nada vai acontecer com o nosso irmão, que o Senhor livrará ele de todo e qualquer mal e que no próximo domingo, se assim for da vontade do Senhor, ele já estará conosco aqui também, cultuando e agradecendo ao Senhor